Se eu for ali fora e escrever assim, morte... Chamar de ou de a deputada Inês Sousa Real não é uma opinião. A direita radical, os nacionalistas são completamente reprimidos quanto à liberdade de expressão. O Chega calou-se. Essas pessoas não deviam estar cá, mas eu não estou a dizer isso, estás a colocar palavras na minha boca. Hoje, no Fala Chico, temos duas visões diferentes a olhar para Portugal, que normalmente são incompatíveis. Chocam diariamente, ocupam a maior parte das notícias dos jornais e hoje estão frente a frente. Chega e Bloco de Esquerda. Hoje não há consensos fáceis. Vamos falar, Chico? O Bloco de Esquerda prioriza causas em vez de pessoas. Quem concorda pode se sentar. Não estou muito surpreendido. Vamos começar aqui pelo Diogo. Diogo, achas que o Bloco de Esquerda prioriza as causas? Olá, o meu nome é Diogo Andrade, tenho 24 anos, sou da Juventude Chega de Guimarães, sou autarca eleito pelo Partido Chega e acredito que o Partido Chega é o único partido que poderá realmente mudar Portugal. Sim, eu concordo também com esta afirmação. O problema é que as causas muitas das vezes não são as corretas do nosso ponto de vista, né, na nossa ótica. Posso dar exemplo de algumas causas, assim como, por exemplo, causa pró-imigração, causa pró-ideologia de género, causas pró-comunidade LGBT. Eu acho que estas causas não interessam de todo ao cidadão comum, ao português comum. Talvez por isso é que o resultado do Bloco de Esquerda tem vindo sempre a diminuir, enquanto que nós passamos de um deputado para 12, para 50, para 60, cada vez mais pessoas se revêem nas nossas ideias. E eu penso que as causas nunca se podem sobrepor ao indivíduo também. Francisco. Olá, meu nome é Francisco Araújo, tenho 22 anos, sou vice-coordenador da Juventude Chega Porto e autarca eleito pelo Partido Chega em Guimarães. E sou do Chega porque sou de direita, sou nacionalista e acredito que o Chega é o único partido antissistema em Portugal. Sim, vai um pouco ao encontro disto. Eu acho que quando o Bloco analisa se algo é correto ou não, coloca a tónica moral se uma causa está a ser cumprida pelas pessoas e não se a causa está a servir as pessoas. Eu acho que essa é a principal distinção que eu faria e encontra-se esse mesmo facto, por exemplo, em questões, como foi agora referido, como a questão de imigração, de ideologia de género, questões também fiscais. Portanto, são as pessoas a servir certas causas e não as causas que depois vão traduzir efeitos nas pessoas, no meu entendimento. Quem não concorda pode se sentar. Claro que o Bloco de Esquerda não concorda. Vamos começar pelo Diogo. Achas que o Bloco de Esquerda não prioriza as causas? Olá, sou Diogo Barros, tenho 23 anos, estou no Bloco de Esquerda desde 2019 e estou no Bloco porque acredito que uma sociedade deve ser para toda a gente. Acima de tudo, que tipo de causas é que estamos a falar? Porque eu vi ideologia de género, imigração, etc. O problema é as causas que contam para o Bloco é a vida real das pessoas. As pessoas viver dignamente. As causas, quando nós falamos de feminismo, de comunidade LGBT, de imigração, aquilo que nós falamos é que toda a gente deve ser respeitada e toda a gente tem o direito à igualdade. E isso parte sobre as causas fundamentais e que fundaram o Bloco. O SNS, a educação, o salário digno, a habitação. Essas são as causas verdadeiras do Bloco. E é engraçado porque falam que nós falamos muito de ideologia de género, mas o Chega e a direita fala muito mais de ideologia de género do que o próprio Bloco. Porquê? Porque não querem que se debata as coisas reais que mudam a vida das pessoas. Porque enquanto o Bloco fala de saúde, de educação, fala de salário e de habitação, o Chega fala de ideologia de género, casas de banho, imigração, como se esse fosse o problema real do país. Mas não, o problema real é que as pessoas não têm dinheiro até ao fim do mês. E isso é que temos que mudar. Rui. Olá, sou Rui Tavares, sou do Bloco de Esquerda. Sou de esquerda porque acredito que a justiça social não é caridade, mas sim um compromisso coletivo. Bem, o Bloco nasceu em 1999. Por isso, dizer o seguinte, um partido é feito de causas. Se não existe causas, não vale a pena existir um partido, porque as pessoas são feitas de causas. Quando o Bloco nasceu, foi as primeiras vozes que quis trazer a violência doméstica como crime público. Questões como, por exemplo, o direito das mulheres ao aborto, que era um dos principais motivos de morte das nossas mulheres. O direito à morte medicamente assistida, à eutanásia, como é conhecido. Por exemplo, a podermos ter casais do mesmo sexo a casar, porque não, a direita sempre foi contra isto. O que importa não é a pessoa, não é a felicidade da pessoa, porque é que vamos proibir isto? Por exemplo, casais do mesmo sexo poder adotar. O importante não é a felicidade das nossas crianças, porque é que queremos proibir isto só por ser do mesmo sexo? É isto que são as causas que levam o país a poder evoluir. As nossas causas são as pessoas, é a dignidade de cada um. E depois dizer o seguinte, aconselho alguma calma, porque o Bloco já tem 20 e tal anos, o Chega tem meia dúzia. Quanto maior é a subida, maior é a queda. Nós já tivemos 19, já tivemos participação em governos com um acordo parlamentar e por isso já temos um longo histórico
e é preciso alguma calma porque todos os caminhos têm tropeções e vamos bem a tempo de contornar isso. Aqui, Francisco, mesmo na última frase que o Rui disse, achas que o Chega está a crescer demasiado rápido? Achas que a queda pode ser grande? Há uma tendência que vai ao encontro daquilo que está a acontecer também noutros países europeus. Está a seguir a mesma tendência, é natural, porque as pessoas não só estão fartas daquilo que é a questão da atual imigração que estamos a sofrer, que está a levar muita gente para a direita, naturalmente. Também em termos fiscais, eu sinto que as pessoas estão a ficar bastante céticas quanto ao atual sistema, sentem que pagam impostos e não estão a ter a devida compensação desses mesmos impostos, e encontram no Chega uma solução para isso. Agora, falar de queda, realmente o Bloco é o último partido neste momento que pode falar de quedas, não está numa boa situação para isso, para dar lições sobre quedas. Agora, aquilo que eu posso dizer é, aquilo que foi referido nas devidas temáticas que foram referidas, eu acho que é muito interessante perceber que se o Chega hoje fala disto é porque alguém trouxe isto para Portugal, estes temas. E a esquerda trouxe estes mesmos temas para Portugal e o Bloco também faz parte dessa mesma esquerda que trouxe temas que também vão em contra da questão da ideologia de género. Também tem responsabilidade na forma como a imigração desenvolveu-se em Portugal. Também tem responsabilidade na forma como hoje a cultura portuguesa se está a adaptar àquilo que é o estrangeiro de uma forma completamente artificial no nosso entendimento. E, portanto, o Bloco também tem responsabilidades nisso. E se o Chega hoje fala, é em resposta àquilo que aconteceu nos últimos anos. E quando eu digo que o Bloco coloca as causas acima das pessoas, nem precisava de ir a estes temas, também posso, mas, por exemplo, a fixação brutal em querer falar de rendas fixas, quando já se viu na Europa que isso não funciona. A questão de querer taxar os ricos, quando já se percebeu que isso também não funciona. Basta ver exemplos estrangeiros que demonstram que isso também não funciona. Portanto, o Bloco neste momento está a ignorar a realidade daquilo que acontece também noutros casos europeus, quer trazer pela causa em si, pela ideologia, pela filosofia da igualdade em si, e ignora completamente os resultados devastosos que isso pode vir a ter nas pessoas, porque, volto a dizer, a tónica está se aquela questão está a ser cumprida. A moral está naquilo a ser cumprido, não nos resultados que vão se traduzir nas pessoas, muito honestamente. Não tem provas que vão se traduzir nos resultados. Diogo, achas que o Bloco de Esquerda ignora resultados que tenham acontecido noutros países? A questão é gostava de saber que resultados, que país, onde é que falhou. Podemos ir, por exemplo, Barcelona, taxas fixas nas rendas, falhou completamente. Berlim, idem. A questão de um imposto nas riquezas. A Noruega aplicou isso em 2023, subiu no primeiro ano a taxação, subiu a receita para o Estado, depois os ricos começaram a sair, hoje já perdeu dinheiro em relação àquilo que tinha em 2023. Portanto, o que não falta são exemplos de que as principais bandeiras do Bloco hoje em dia, porque o próprio Bloco percebeu que essas mesmas temáticas da ideologia de género, da imigração, não dão votos hoje, estão a perder popularidade, tentou puxar-se para temas mais económicos e mesmo essas não funcionam. Não se conseguiu adaptar. O Bloco desde 1999 tem as mesmas causas, vamos dizer assim, debate exatamente igual, desde o feminismo à comunidade LGBT até a questões económicas, sempre foi coerente Pode ser igual, com mas há prioridades, não é? Sim, sempre foi coerente com aquilo. A prioridade é, acima de tudo, as pessoas, lá está, terem dinheiro até ao final do mês. E quando o Bloco fala de taxar tetos, deu resultado. E que a imigração contribui para os portugueses terem mais dinheiro ao final do mês. O problema, o que é que contribui? Contribui para a economia, porque temos Qual uma economia? aliás, um partido, e se nós formos a visão para a Itália, que é o partido irmão, ou melhor, a líder é do partido irmão do Chega, não é? Sim. Ela tem que vir pedir, por favor, para imigrações voltarem para a Itália. Porquê? E também Porque a já fez economia deportações. italiana está a colapsar. E também já fez deportações. E é igual aqui em Portugal. Portugal precisa da mão de obra. Porque muita gente não quer ir para as estufas. Mas que mão de obra? Muita gente não quer ir para a construção civil. E é assim, ou paramos o país economicamente, e acontece como na Itália e outros países que lá está, vão colapsar economicamente, Não é porque é verdade. isso que vai acontecer exatamente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Trump, aliado também da André Ventura, está a correr com toda a gente. Bem, E a economia vai colapsar. E não podemos esquecer uma coisa, acho que é muito ingrato para um país de imigrantes, como é Portugal. Eu próprio fui imigrante, eu próprio vivi 10 anos em França. Minha família é de imigração, quase todas as famílias portuguesas têm uma parte que foi imigrante. E colocamos o discurso contra a imigração, é muito ingrato contra a nossa própria história. cumpriste as leis. Até porque cumpri as leis. Mas sabe o que é que eu vi? Vi a extrema-direita francesa, aquela que é também aliada de André Ventura, o partido de Marine Le Pen, que inclusive foi condenada também por questões fiscais e por financiamentos ilícitos do Parlamento Europeu, com funcionários fictícios, que é bom recordar, uma aliada de
a André Ventura, que ele não se desmarcou e continua a não desmarcar, que ela até felicitou a André Ventura com o resultado da primeira volta das presidenciais. Mas, acima de tudo, é muito importante dizer uma coisa, que é, eu vi a sede portuguesa, associativa portuguesa, que não fazia mal a ninguém, da minha vila, a ser pintada com morte aos portugueses e indo embora, assinado Front National, que é o partido, o nome antigo do partido Marine Le Pen. E é isso que é a extrema-direita. A extrema-direita traz o discurso de ódio contra a imigração para dividir e para, lá está, mais uma vez, não falar dos temas fraturantes e que realmente importa a vida dos portugueses. A imigração é um tema absolutamente fraturante. Se eu for ali fora e escrever assim, morte aos indianos, assinar o Bloco de Esquerda, quer dizer que foi alguém do Bloco de Esquerda? Claro que não. Isso não prova absolutamente nada. E em segundo lugar, a França, os franceses têm direito a querer uma França para os franceses, tal como os portugueses têm direito a querer um Portugal para os portugueses. Volto a dizer, a imigração da forma como foi feita, e o Bloco também tem responsabilidade nisso, pela governação que teve com o Partido Socialista, não ajudou em absolutamente nada aos portugueses. Quando tu dizes que ninguém quer ir para a construção civil ou para a agricultura, não é que as pessoas não fizessem esses trabalhos antes. As pessoas fariam esses trabalhos se recebessem melhor. Se não tivéssemos impostos e uma carga fiscal brutal que não permite às famílias ter um rendimento discricionário após impostos que lhes permita viver. Se tu fores a ver os imigrantes, estás a falar de imigração, se fores a ver os imigrantes portugueses, dos principais destinos dos imigrantes portugueses é para países onde a taxa discricionária, o rendimento discricionário, o rendimento em si é muito maior do que em Portugal. Casos como a Suíça, agora está a crescer a Holanda, também o Reino Unido, são países, esses pelo menos, e são dos principais, Estados Unidos também, onde depois de teres um salário, depois das tuas despesas principais, depois dos impostos, tu tens muito mais rendimento. Em Portugal, cada vez menos compensa trabalhar. É óbvio que as pessoas não queiram fazer esses trabalhos, mas daí a invadir o nosso país, ou deixar vir uma invasão que vai substituir culturalmente e institucionalmente as nossas instituições e o nosso povo, eu não acho que isso seja uma boa solução. Isso não beneficiou em absolutamente nada o povo português e isso foi uma cultura, isso foi uma ideologia, uma religião de multiculturalismo que o Bloco quis, também apoiou e, volto a dizer, não beneficiou os portugueses. Eu acho que o problema, só para finalizar, antes Sim, de passar e depois a palavra, também ajudar o Rui para desculpa. completar. Eu e acho que o podemos problema do avançar no Chega próximo. é que não é contra qualquer imigrante. É dependendo da nacionalidade que estamos a falar. Claro, tu foste para a França. A França é um país Sim, tudo civilizacionalmente bem, comparável mas vocês connosco, falam por isso é que não tem mal é que nenhum. vocês E os criticam e portugueses- atacam os imigrantes que vêm da Ásia, que vêm da África, sim. que vêm da América Latina. E comparar um mas imigrante vocês não português- criticam que quem pediu mais nacionalidades o ano passado foi pessoas de Israel. Por acaso não é verdade, o André Ventura, na entrevista com o Santana Lopes, também criticou isso. Mas na penúltima que teve. E volto a dizer, sim, é natural que nós queiramos imigrantes com um padrão civilizacional muito mais compatível do que o nosso. Isto não tem nada de mal. Repara, o que é que uma pessoa de Índia tem mais a ver com o francês do que um lituano tem a ver com o francês? Obviamente que o segundo tem muito mais a ver, vai se adaptar muito mais facilmente e isso tem que ser tido em Um conta. é branco e o outro não. Não é uma questão de ser branco, é europeu. Questão Rui, linguística, aqui para questão completar moral, esta de hábitos. parte da Em primeiro imigração lugar, eu e acho- acabamos esta pergunta Sim. contigo, réplica final. Eu acho que nós temos que que ver, em primeiro lugar, factos. E claramente que fazendo o somatório daquilo que os imigrantes contribuem e daquilo que levam, certeza? é claramente positivo. Tem certeza? Com base em que dados? Todos os dados indicam isso. Todos os Quais? dados indicam isso. Mas Os quais? dados do Estado português, que Quais? saiu em todos os meios de comunicação social. Relatório de Observação de Imigração, Saiu em todos os meios de comunicação social. Observatório de Imigração. Não vais dizer que a comunicação Da social Segurança mente em relação a isso. Não, não estou a dizer, Segurança não, social. estou a dizer, Os dados de acordo com a própria Segurança Social, de acordo com a própria Segurança Os dados Social. da Segurança Social demonstram isso. Mas Demonstram o isso. que é que demonstram? Demonstram que o saldo é claramente positivo. Daquilo que é o que contributo imigrantes? do somatório de Ou todos os seja, vais-me imigrantes. dizer que à data de Somatório hoje de todos os um imigrante Mas a indiano questão- contribui tanto como um português para a Segurança Mas Social? a questão é essa. Mas eu Claro que não tenho que contribuir no sentido de que está cá muito mais tempo, há muito menos tempo do que qualquer contribuição por português. ano, a contribuição por ano, A única não é o a única questão é que a política não pode ser feita de dividir para reinar. Nós sempre fomos um país com uma grande diversidade. Tenho gosto e tenho orgulho de tudo isso. Agora, é preciso ver que os próprios imigrantes vêm para cá à procura de uma vida melhor, à procura de fugir muitas vezes da fome, da guerra, E a vida melhor dos portugueses? dos próprios maltratos. Os portugueses têm tido e muito a sorte de ter muita gente que procura aqui viver. Nós tivemos imigrantes que estiveram na primeira linha da frente quando foi a Covid-19, que trabalham nos nossos hospitais, que trabalham nos nossos lares. São todos que médicos e trabalham- doutores. Não são todos médicos e doutores. Pois, quase nenhum é.
Esse é que é o mas, problema. mas boa parte são. Será que é? Boa parte são. E tenho orgulho deles terem escolhido o nosso país para aqui ficar. Porque, na realidade, é muito bom atacar quem tem menos. É muito bom atacar quem é dos mais frágeis da nossa sociedade, em que os subsídios que dizem que eles ganham correspondem a 1% daquilo que é a segurança social. Ganham. E depois, na realidade, basta ver que pôr aparelhos, MUPIs a dizer que isto não é o Bangladesh é muito fácil. Não é o Bangladesh. É muito fácil colocar, mas quando naquilo que toca, aquilo que são as questões principais, não tenho a coragem de colocar isso à frente do Pingo Doce a dizer que isto não é a Alemanha nem a França, em que temos metade dos salários exatamente o mesmo preço das compras no nosso supermercado. Esta é que é a diferença. É a diferença de os mais frágeis toca a pisar naquilo que representam verdadeiramente as elites e que têm assaltado o nosso país, porque a eles nada acontece, porque se ficar um português a dever €1 às finanças, a dever €1 às finanças, vem logo tudo atrás. Quando foi a EDP que não pagou aquilo que devia por causa das barragens, anos e anos para isto. É preciso perceber que há um duplo critério. Não estou a ser injusto, há um duplo critério. E estás a fugir um tema que não nos interessa. E por isso não interessa, eu não tenho nenhum problema com a política imigração. à base de factos. Não conseguiste traduzir em um único facto a questão que estavas a dizer ao bocado. A imigração. Não tenho, nem nunca tive. Pois, não tens. Esse é que é o problema, porque neste momento a imigração está a ser prejudicial para os portugueses. Não está a ser prejudicial. Tu não me deste nenhum facto em termos de segurança social e podemos ir a muitos outros, como a questão da habitação, como a questão da saúde, como a questão do ensino, que estamos abarrotados e mesmo assim tivemos mais imigração, e na questão da segurança social não conseguiste dar um único facto. Mas o ensino também contribui a aprender a língua. Quando é factual que os imigrantes que estão a vir neste momento, o padrão de imigrantes que está a vir neste momento não contribui nem perto daquilo que os portugueses contribuem, e os imigrantes que estão a vir, por exemplo, da Europa Ocidental, sim, contribuem até mais do que o português, mas não é essa a principal fonte da nossa imigração, porque se tu fores a ver, a comparar um imigrante que vem de França a um imigrante que vem da Índia, a diferença é abismal, quase 200% de diferença. E os portugueses que neste momento estão a contribuir têm um sistema de segurança social com dinheiro que está previsto devolver-lhes através das suas pensões, e quando tens pessoas que estão a vir e a contribuir abaixo da média, é mais pessoas para alimentar no futuro com pensões e menos dinheiro no sistema. Foi pedido que agora replicasses. Eu acho de uma São factos injustiça. estatísticos. Eu acho de uma injustiça tremenda quando é exatamente os contributos desses imigrantes que aí criticas, que pagam milhares de reformas dos nossos pensionistas. Contribuem muito menos do que o português. É incomparável. E digo uma coisa, é de uma injustiça tremenda eu ver uma criança que veio do Bangladesh passar e ver isto não é o Bangladesh. Uma pessoa que não tem culpa de absolutamente nada e generaliza-se como se essa fosse a discussão. Culpa tem as crianças portuguesas de não viverem no Mas Portugal não tem culpa, até ganham com isso. Ganham. Em conhecer novas culturas, estamos a ser novas formas de enriquecidos estar. culturalmente. Claramente, mas isso Mas se eu quiser saber da cultura da Itália, vou à Itália. Se eu quiser saber do Caril e da cultura da Índia, vou à Índia. Nós sempre tivemos cultura de vários povos. Não é por acaso que temos aqui restaurantes de vários tipos e vou à França, vou onde quer que seja que já lá fui. E temos também portugueses, sem dúvida nenhuma. Agora, mas não precisamos de milhões de imigrantes a vir para aqui, sem qualquer critério. Nós temos centenas de milhares de imigrantes que nem sequer se viu o registro criminal. A questão não é ser critério. Ninguém tem que ser penalizado. Mas foi sem critério, o Bloco tem culpa nisso. Por vir de outros países à procura de uma vida melhor. Simplesmente isto. E que trabalham e que estão na linha da frente. Mas a maior parte das pessoas que aí falas já são portugueses. E por isso mesmo, são portugueses exatamente, porque tenho a nacionalidade. De acordo com uma lei que não deveria ter existido em primeiro lugar. Não é de acordo com uma lei, não há portugueses de primeira nem de segunda, há portugueses, ponto. Não, há portugueses, por acaso existem diferenças. Há portugueses de origem que, por exemplo, se podem candidatar, como sabes também, ao cargo da Presidência da República, e há portugueses que não podem, porque há portugueses de origem e há portugueses que adquirem a cidadania. São diferentes. Do trato e na questão há muitos que vieram nos últimos anos que não deveriam. Das várias questões de trato e não só. E por isso mesmo, a falar deste tipo de questões é preciso primeiro ter um pouco humanismo a falar disto. Consciência nacional. Não é só consciência nacional. Os portugueses são em primeiro. A política em Portugal deve ser dos portugueses para os portugueses. E quem vem de fora deve ter os interesses de Portugal em primeiro. Por caso contrário, nós estamos a gerir os outros povos com os outros povos. A única questão é que coloca. Nós sempre fomos um país de diversidade. Sempre fomos um país de imigrantes. Há 30 anos, mais de 97% da população portuguesa não era imigrante. Isso não é verdade. Sempre fomos um país que soubemos acolher bem. Sempre fomos. Agora, há uma coisa
uma coisa que é um facto. Há uma coisa que é um facto. Os crimes que mais, por exemplo, que mais aumentaram nestes últimos anos foram até os próprios ciberataques e os crimes de ódio. E na realidade aquilo que nós vemos... crimes graves de violência, homicídio, aquilo que nós vemos... Não. Aquilo que nós vemos é que as capas dos jornais com crimes aumentaram mais de 200% ao longo dos últimos anos, o que tem contribuído para esta desconfiança e para este tipo de discurso, que não leva de certeza o país a bom porto. Rui, obrigado. Acho que para concluir e para deixar falar também um pouco os dois Diogos, acho que se puderem duas frases resumir para depois passar na próxima pergunta, porque aqui também já entramos depois em temas que nas outras perguntas também vamos acabar por abordar também. Portanto, para começar o Diogo. Só para acabar este tema da imigração, nós não temos... Se o indivíduo cumprir a lei, respeitar as mulheres, respeitar as crianças, nós não temos problemas com o indivíduo em si. Claro. Nós temos problema... Nós queremos uma imigração residual, onde os portugueses mandem em Portugal, onde os portugueses sejam maioria, como é óbvio. E nós é que defendemos a verdadeira diversidade. Nós, quando vamos à Itália, queremos ver italianos, quando vamos ao Japão, queremos ver japoneses e por aí fora. Agora, referindo-me a outro facto, eu ouvi aqui muito falar de igualdade e de direitos, mas nós queremos, vocês só falam em direitos e os deveres, onde é que estão? Temos que cumprir para poder receber aquilo que merecemos, não é? Vocês só falam em direitos, em igualdade e Quem deveres, trabalha não desconta temos. na Segurança Social. Quem trabalha, os imigrantes que trabalham desconta. Então porque é que a maioria da imigração que hoje vem e que está cá em Portugal nem sequer está registada em termos de trabalhos legais? Sabes muito bem, só 300 mil, de acordo com o INE, hoje estão registados em trabalhos que são efetivamente legais. Acho que aqui pode responder essa pergunta ao Diogo e assim aproveitas e Exato. acabamos. Lá está. Não descontam, O não trabalho que não é descontado, estamos a falar do quê? Da exploração nas estufas. Que o Bloco, por exemplo, quer que isso seja fiscalizado, que seja legalizado, que essas pessoas tenham contrato de trabalho, o Chega já não. O essas pessoas não o deveriam Chega estar cá. calou-se. Porque essas pessoas Quando não se deviam ouviu estar essa cá. exploração nas estufas, o Chega calou-se, teve vergonha Tem de que se falar punir para o quem? país. Para. Porquê? Não, Porque isso não é aí verdade. era um português que estava a explorar os Não, imigrantes. porque isso também é condenável. Ah, Claro que é Então porque é condenável. que o Chega não condenou? E quem é que diz que não condenou? Se calhar Quem é que só diz que não condenou? E aliás, é muito engraçado ouvir falar, primeiro, isto não é Bangladesh, mas as camisolas de apoio a André Ventura são, não é? Made in Bangladesh. É que faz uma diferença enorme serem o pessoal do Bangladesh Então, aqui e de lá. Um partido tão Faz uma patriota, diferença enorme. um Repara, partido o tão carro- patriota e tão Sim, nacionalista, não com soube ir às confecções portuguesas. o carro com o qual tu vieste também tem peças chinesas e agora aqui és para a China. Isso faz qualquer tipo de sentido. Não tem Isso, problema nenhum com a repara, China. Eles compraram uma empresa portuguesa agora essa empresa foi buscar ao Bangladesh. Claro, não é da responsabilidade do Chega. Não, isto Não tem é nada. divergir. Isso é divergir. Não tem nada a ver, Há é fé fabrico diverso, próprio em muito honestamente. Portugal e há como que a camisola fosse nacionais a 100%. O Chega é que nos preocupou com isso. Sobre agora, Essas roupas o que todas importa, também, são todas portuguesas. sobre o que importa, mas não sou eu que me pinto de nacionalista, ultranacionalista. São vocês. Mas agora, E a economia nacional ou também não é o que- importante agora, então? Ou o que importa é que tu desmentes dados concretos oficiais da Segurança Social. diz-me A Segurança quais. Social diz que os imigrantes dão um saldo positivo. Contribuem mais para o Estado do que o Estado paga em apoios. E duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo? Não, tu negas isso. Não, eu não nego. Tu acabaste Não. de negar Não, não. e isso é contradizer Eu dados acho que não oficiais. ouviste o que eu Agora, disse. os dados oficiais são esses. Não é as propagandas mentirosas e falsas que o Chega propõe. Volto a dizer, divulga. não consegues dizer Porque que duas sim, coisas são verdade ao porque mesmo tempo. ainda nessas eleições presidenciais, na primeira volta, André Ventura foi a causa, e o Chega foi a causa de mais de 70%, a chegar aos 80%, salvo erro, das informações que circulou. Porque é isso que a extrema-direita faz. Quem é faz isso que faz essas em estatísticas? todo o país. Quem faz essas É estatísticas? isso que faz em toda a Europa, é isso que faz a nível internacional. faz essas A estatísticas? extrema-direita usa as plataformas para difundir ódio e mentira. A estratégia já é velha. E quem é que faz essas informações? Pois, agora também é tudo falso, é tudo Não estou a dizer errado. que é falso, estou-te a perguntar quem é que Aliás, faz. a Polícia Judiciária diz, para fazer cuidado, há um aumento brutal de informação e há um aumento brutal de violência. E essa violência é propaganda também pelo Chega, porque o Chega é que está envolvido em grupos de extrema-direita, milícias, como o grupo de Mário Machado. O Chega enquanto partido Ou vai não ser tem... mentira? Não, o Chega enquanto Guimarães partido não não teve está... duas pessoas O que Chega foram... enquanto partido não está envolvido em absolutamente Ah, não? nenhum grupo. Não, o Não? Chega enquanto partido não está. Não está enquanto partido, mas tem os seus militantes Qualquer e pessoa pode ser dirigentes. militante. Qualquer pessoa pode ser militante e já foi Por condenado. exemplo, foi no- foi em comícios Já de foram André expulsos, Ventura. já foram expulsos Teve e deputados já foram no grupo- expulsos no e, grupo em primeiro Reconquista. lugar, já foram... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, Porquê que não André vale Ventura- uma Ventura, entrevista, porquê que não André teve. Ventura não se desviou do apoio declarado do voto Ainda de na Mário última Machado? entrevista- ainda na última não, entrevista, não, quando- disse que não tinha nada a ver com quem votasse nele. E não O tem. problema é que Duas coisas podem ser uma ao mesmo pessoa tempo. decente,
quando levam o apoio de uma milícia armada, de uma milícia que propõe aterrorizar o país, E as deveria FP25, vamos falar das dizer, FP25? nós- Vamos falar das FP25? deveria dizer, nós São nos estas causas, desmarcamos. são as causas que interessam aos... Até estás a rir, sabes que não tem qualquer tipo de fundamento político. Vamos falar das FP25? É isto que as pessoas lá em casa querem ouvir? Eu pensei que íamos falar de temas realmente importantes. Quando estás a falar da questão da imigração, É isso que dos vai dados falar. da segurança social, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Pode ser verdade que essas pessoas até estão a contribuir mais do que o que recebem, embora existem muitos erros da parte do sistema informativo, também da própria Segurança Social, que hoje têm vários erros que precisam ser reformados. Há pessoas a receber dinheiro que tem que ser consertado, porque o próprio sistema não está a funcionar bem, quer para imigrantes, quer para não imigrantes. Isso tem que ser reformado. E a Claro, segunda vamos parte atacar também os pode ser pobres. verdade. Não, Vamos pode acabar ser. com o rendimento Repara, social. uma pessoa que... Vamos atacar os pobres. Não, tu negas que existem pessoas, por exemplo, cujo familiar morreu, estava a receber a pensão e finge continuar a receber essa mesma pensão. Isso é um erro Mas informático. não é isso que o Chega fala. Desculpa. Não arranjes desculpas porque não é Eu isso que o Chega fala. O eu Chega estou a falar, ataca estás a debater claramente comigo. o elemento Oh, social de mas inserção. estás a debater comigo. Eu estou a dar um caso, acabei de dar um caso, que a Segurança Social precisa ser reformada. Quer para um caso, quer para o outro. Se não concordas com isso, ok, estás bem. Agora que acho que em termos para terminarmos. E em segundo lugar, os dados oficiais, estás a ler, eu também disse dados oficiais que não foram absolutamente rebatidos e não vão ser rebatidos porque são factuais. Neste momento tens muito menos imigrantes registados em termos de trabalho legal do que aquilo que tens de imigrantes atualmente. E em segundo lugar, aquilo que contribuem é mínimo, é ínfimo comparado com aquilo que um português médio contribui ou um imigrante que vem da Europa Eu Ocidental. quando saio à rua, É um facto. na minha frase quando saio à rua e vejo um imigrante que trabalha com 2 e 3 trabalhos. Vejo um imigrante que à noite vai recolher os nossos lixos e de manhã está entrando na construção civil. É isso que eu vejo. Isso é completamente irrelevante para aquilo que eu acabei de dizer. Não, é acima de tudo porque a ideia que o Chega passa, a ideia que vocês passam é exatamente esta, é que o imigrante vem para explorar o país. Mas a verdade é que quando eu saio à rua, vejo a maior parte dos imigrantes a contribuir para este país. E aqueles que eu conheço, aqueles que eu converso, porque eu trabalho no comércio, e então eu falo com E eles. que imigrantes é que estás a falar? Eu falo com eles, estamos a falar de imigrantes de Bangladesh, de imigrantes Muitos que da vêm Ásia, em da redes de África, exploração. da América Sim, Latina. muitos vêm em redes Eu de estou a exploração. falar desse. Mas a PCC? exploração- PCC que veio do Brasil também? Ai, por favor, poupai-me. Está bem? Agora vamos falar do PCC do Brasil. Não, A que neste sério? momento está a usar Portugal como uma plataforma para enviar literalmente armas, para enviar literalmente pessoas, Pronto. para fazer coisas Nós na aqui, Europa. Diogo Uma e questão de Francisco, acho que já segurança, mas estamos sim. aqui prontos a divergir também e a passar para outros assuntos que vão entrar nas vossas perguntas. Acho que podemos passar na próxima Sim, próxima sim. pergunta. O Chega divide mais do que une. Quem concorda pode se sentar. Acho que vamos começar, Rui. Achas que o Chega divide mais? Sim, por uma razão muito simples. A própria política do Chega é a política de divisão e do ódio. Eu acho que é disto que faz a sua vertente, a sua espinha dorsal e que consegue mover o seu eleitorado. É mesmo por este tipo de divisão nas várias questões. Discutimos há bocado aqui a questão da própria imigração, mas há várias questões que podemos colocar em cima da mesa, como por exemplo aquilo que é ser contra os imigrantes pobres, mas já aceitar os imigrantes ricos. Ter uma visão do país de quando nasceu o Chega, já nasceu nessa questão de dividir, que era o único que ia salvar o país, de resto eram todos iguais. Ou seja, é muito isso de serem os únicos antissistema e de resto todos os outros serem quase uma ninhada de gatos, todos exatamente a mesma coisa. E é exatamente por isso que a política do Chega é feito disso e o Chega consegue cavalgar o pior que as pessoas têm, que é exatamente que é a política do ódio. Termino dizendo que Mia Couto dizia que há quem tenha medo que o medo acabe. E a partir do momento em que o medo acabar, acaba-se a política do Chega. Diogo, concordas com o Rui com também a frase? Ele tirou umas palavras da boca, mas sim, eu acho que sem divisão o Chega não é nada. O Chega é exatamente isso. A definição do Chega é, entre as palavras, divisão, medo e ódio. E então, como muito disse o Rui, o Chega cavalga na mentira, cavalga na divisão. O discurso dele é, desde o início, desde 2019, é dividir. Aliás, André Ventura ainda estava no PSD, era ele candidato a vereador ou vereador, e já mentia. E já calvagava nas mentiras e no ódio contra a comunidade cigana. É isso que é o Chega. E é isso que é André Ventura. E acho que quando realmente as pessoas perceberem que o Chega só usa esse discurso para não debater o que interessa, vão realmente parar de votar tanto no André Ventura. Porque o André Ventura e o Chega têm os resultados que têm, porque têm autofinanciamentos, porque o algoritmo está a favor da extrema-direita e isso são dados comprovados em todo o mundo. Uma pessoa cria uma conta social nova no X,
que é o antigo Twitter, só aparece diretamente logo a André Ventura e Chega. É isso que aparece. Quer dizer que o algoritmo já está programado para isso. Quem não concorda pode se sentar então. Então Chega, acho que vamos começar com o Diogo, desta vez. Bem, eu discordo completamente desta afirmação. Prova disso é o crescimento do Chega nos últimos anos, como eu referi ainda aqui há pouco. Nós unimos os portugueses e queremos uma verdadeira união nacional dentro dos temas que nós promovemos, da identidade nacional, da coesão nacional, da soberania nacional, do patriotismo. Todos estes temas eu penso que são relevantes para a população e cada vez mais unem os portugueses em relação ao partido. Aquilo que divide é o que os nossos oponentes deste lado querem, que é promover certos grupos e em vez de dar igualdade, dar sim, superioridade a certos grupos que de nada representam o povo português, e na minha opinião é isso. Francisco. Não, o facto da abstenção, por exemplo, estar a diminuir, demonstra que, por exemplo, o Chega contribui muito para uma politização da sociedade. Só isso já é uma forma de união em termos desta necessidade de participar politicamente. Depois, admito que, efetivamente, a prioridade do Chega, assumidamente, é os portugueses e pretende uma união muito mais vincada daquilo que é o povo português. E, portanto, não tem problema nenhum em fazer uma distinção entre aquilo que é o povo português e, por exemplo, pessoas que não são parte do povo português. E, obviamente, os primeiros são a prioridade. Podem dizer, ok, isso é uma forma de divisão. Mas a política nacional tem como fim último os nacionais. Portanto, eu não considero isso uma divisão, porque eu acho que isso é o fim último da política. É a política no seu normal e colocar os portugueses em primeiro. Eu não acho que seja uma forma de divisão. E, portanto, eu diria basicamente isso. Obrigado, Francisco. Aqui pegar em algo que o Diogo disse e pedir ao Rui para responder, de que o Chega, ou seja, neste caso o que o Bloco de Esquerda promove apenas certos grupos e não se preocupa com os portugueses. Não, isso não é verdade por uma questão muito simples. Eu já participei em várias manifestações dos vários tipos. E eu sei uma das músicas que se canta, por exemplo, quando há as manifestações LGBT, que muito são criticadas, e eu sou o primeiro a criticar quando há exageros, porque às vezes há, e sou o primeiro a criticar, não que ninguém tenha a mínima dúvida. Eu acho que cada um tem direito a manifestar-se de uma forma ordeira, de uma forma que não cause prejuízo a outras pessoas que nada têm a ver com isso e que podem não ter a ver, se não quiserem, são livres disso. E por isso nem sequer está em questão. Agora, quando se fala, por exemplo, nem menos nem mais direitos iguais. E a verdade é que eu sei que ainda existe muito hoje a discriminação por ser negro, por ser mulher, por ser homossexual, por uma série de identidades que querem colocar as pessoas em caixinhas, que leva a que as pessoas não sejam promovidas, não sejam valorizadas, não pelo valor que têm, mas pelo grupo em que estão inseridos. Simplesmente isso. Porque quando nós ouvimos, um exemplo rápido, quando nós ouvimos uma dirigente do Chega, pensou que até era o dirigente nacional dos jovens do Chega, a dizer que as mulheres têm menos apetência para a política. Isso já nem faz parte sequer. Mas disse-o e fazia parte do Chega. E o Bloco também já disse a um chefe de Estado para ir para a beira do Salazar disse-o também. E fazia parte daquilo que costuma fazer. Mas a única questão, estamos a falar daqui da política nacional. Se for política internacional, também temos muito tempo. Poderemos, até gostava de falar. Também era um tema interessante. Agora, acho que isso é uma forma de divisão, porque o problema é exatamente esse, é tentar colocar as pessoas em caixinhas, em gavetas, e depois distinguir ou promover as pessoas, nomeadamente a gaveta em que calha. E esse, para mim, é o principal problema. Eu acho que colocar os portugueses em primeiro não tem absolutamente nenhum problema. Agora, se tu assumes isso como colocar caixinhas... Disse uma frase. Mas se achas que isso já é em si colocar em caixinhas, quer dizer, mas a política, volto a dizer, a política vem de polis, que é da comunidade, daquela comunidade para si, em primeiro lugar, e o que vem de fora é um extra. E, portanto, eu não considero que isso seja uma divisão que nós devemos ter sequer nas nossas cabeças, porque o fim último do Chega é uma política nacional dos portugueses em primeiro. Agora, quando vocês dizem, por exemplo, que o Chega não fala dos assuntos que interessam. É exatamente porque o Chega fala dos assuntos que interessam, que se tem tornado cada vez mais relevante e tem unido cada vez mais portugueses em torno desses mesmos temas, como, por exemplo, o combate à corrupção, a questão do sistema em si, da Terceira República, que está completamente esgotada, questões fiscais, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, a forma como a educação está e a própria imigração e a criminalidade. Portanto, todos esses temas são temas que interessam.
essa conversa, essa narrativa de estarem todos em caixinhas e hoje existe ainda muito preconceito porque alguém é negro, porque alguém é LGBT, quer dizer, legalmente já se fez praticamente tudo o que se pode fazer para haver essa legalidade e essa igualdade. Não se vai Contra a fazer... vontade de toda a direita. Não, mas não interessa se é contra a vontade ou não. Mas- Factualmente, existe essa igualdade e, da parte do Chega, tu não vais ver pessoas a dizer, ou não vais ver dirigentes a dizer que alguém é menos por ser negro ou alguém é menos por ser gay. Da parte do André Ventura nunca viste isso. E nem vais ver, porque Se aqui... o Chega chegar ao poder, não vai tentar reverter o casamento LGBT? Da parte, eu acho que o André Ventura já chegou a dizer que não queria fazer. Eu, por acaso, sou a favor. Eu, Adoção. pessoalmente, sou a favor. A adoção, não vai querer reverter? Eu sou a favor. Não vou aborto, falar em nome do Chega, não mas vai eu querer? sou a favor. O aborto, eu também sou a favor de Então é reverter. por isso que é tão importante as causas, é por isso que é tão importante continuar a manifestar-se, até porque quando nós manifestamos Mas essas é no causas não contexto beneficiam Portugal. nacional. Não beneficiam Portugal, essas causas. Não beneficiam. É igualdade para toda Neste a momento gente. tens uma crise É igualdade para demográfica. toda a gente, Tu não neste momento, beneficia. neste momento tens uma crise demográfica e estás a favorecer o aborto e a promover o aborto quando tens uma crise demográfica. Desde quando é que isso faz sentido? Então, Quase 2%. Então, uma Quase mulher pode ser 2%. violada. Quase 2%. Uma mulher pode ser violada e ser forçada a ter um filho. Quase 2% da É isso que defende a Rita população, Matheus. quase 2% da população atual tem o equivalente de abortos nos últimos 10 anos, se não estou em erro. Quer dizer, quando temos uma crise demográfica, já foram mais de 200 mil Desde que foi abortos. legalizado o aborto diminuiu. E não tens Porque absolutamente nenhum ilegalizar- facto para isso. Não tens nenhum dado para isso. ilegalizar não resolve problema nenhum. Não tens nenhum dado para isso. Só coloca as mulheres numa posição de vulnerabilidade. Primeiro, Para matar- acho que não para é matar nenhum deve estar em homem, acho que não vulnerabilidade, é sim. nenhum homem, nem nenhum partido quer dizer o que é que a mulher pode fazer com o seu corpo. Não é com o seu corpo, é o corpo de uma criança. De um feto, Não, neste o caso. seu De corpo. um feto. O feto não, Não é o tem seu nervo. corpo. Enquanto há o aborto, o feto não tem nervo. Não, Não, isso não é verdade. Já desenvolve o sistema nervoso. Pronto. Continuando. Não ser vivo. Continuando. Não ser vivo. O aborto diminuiu. E Não tens provas disso. ou ilegalizá-lo não vai mudar nada. Há uma Muda, questão, muda, que é ilegalizá-lo vai pôr em questão as mulheres em perigo. Estão a Porque matar seres no vivos. tempo de Salazar havia, e é o tempo que vocês estão de gosto, não é? Porque André Ventura pede 3 Salazares e vocês falam tanto do União Nacional, é mesmo sem pudor nenhum. Vamos voltar ao solidarismo, vamos voltarmos à ditadura que colocou fome, que matou pessoas e que prendeu O pessoas comunismo matou muito inocentes. mais, portanto não sei para onde é que queres ir. por aí. Sim, claro, estamos em Portugal. Não é isso que me importa, os portugueses. E não portugueses, tentaram portugueses. implementar cá o comunismo? Não tivemos grupos de extrema esquerda que Bloco também mataram? não é comunista, nunca o foi. Exatamente. Mas agora, o que é muito Não importante... não defende o comunismo? E que defende. Pois, porque Ah, vocês defendem ditaduras, mas nós tá não. bem. Apontam uma ditadura Sou- que sou bloco- Apontam sou uma bloco- ditadura Não que o estás, bloco o bloco não é estás comunista, a falar com o apoiou. PCP, estás a falar com o Bloco. Então define agora o Bloco, neste momento. O Bloco socialista. é um partido socialista, assumidamente socialista. Socialista marxista, descendo dos ideais de Marx. Neste Assumidamente. momento, O Bloco aburguesou-se. o Bloco é aquilo que é considerado um partido social-democrata. Ai, agora já Porque se são-democrata. o Bloco agora é Bloco, social-democrata. na sua essência, é um partido socialista e, neste momento, é um partido social-democrata. Defende as bandeiras que o PST defendia durante o tempo de Sá Carneiro. Não, isso é uma tentativa, É um isso é uma facto. tentativa Isto é rebuscada um de tentar ir facto. buscar votos ao Não, centro. e não E a é social-democracia... buscar votos ao realidade, centro. é uma A realidade. social-democracia sempre foi de A esquerda. social-democracia, sim, isso é verdade. A social-democracia é uma etapa para atingir o comunismo. Que se vocês estejam nessa etapa, é um isso facto, não um é facto, verdade. é um facto, sabes Não é perfeitamente que isso é verdade. verdade. Nunca defendi isso, nem o nunca mais vou Chega defender. e André Ventura está ao lado de ditadores. O Bloco Quais não. ditadores? Diz-me um Quais único ditadores? ditador, diz-me um único ditador, porque vocês acusam muito o Bloco de estar ao lado de ditaduras. Diz-me um ditador que chega a ter ao lado. Diz-me um ditador. Acabaste de dizer que, Diz-me um que ditador. o partido irmão do Chega era a Giorgia Meloni. Ela tentou instaurar uma ditadura em Itália? Não. Não Então, é lá por só ser 10. um dos partidos de irmãos quer dizer que vá implementar. Agora, uma coisa é fato, e, aliás, quando André Ventura diz em Portugal que quer acabar com esta República e quer instaurar uma nova República, quando André É legítimo, Ventura é legítimo. fala Não em tem nada a ver três com ditadura. Salazares, quando vocês falam em União Nacional, vocês estão Vocês a comemoram dizer 25 ao de que Abril, que é um vem. golpe de Estado, qual é o problema? Então estamos Vocês aqui a estão a falar dizer ao disso. que vem. Vocês literalmente falam Atacar 25 de Abril. Abril é perfeito, porque isso mostra, sim, isso porque é um mostra sistema que sem falhou. pudor, É um sistema que sem falhou. pudor aquilo que é o Chega. O Chega sistema que está falhou. revoltado, como está o CDS revoltado, contra o 25 de Abril. E o Porque Chega, acabou atenção. com o vosso regime preferido. Não, não é com o Acabou vosso regime. O com- Chega nem só apoia o 25 de Abril, mas é crítico do 25 de Abril. A forma como ele se desenvolveu. Por isso é que o Chega comemora o Porquê? 25 de Porque Novembro. deu liberdade? Não, o Chega comemora o 25 de Novembro. Porque deu liberdade? Qual liberdade? Liberdade Quando tivemos de voto? nacionalizações, quando tivemos pessoas a ser sequestradas, depois do As 25 de Abril. nacionalizações pois, porque o vosso problema é que as nacionalizações são um problema. São roubo, são uma forma de são roubo. roubo? São uma forma de Rui, roubo. não sei se queres acrescentar aqui. E eu queria acrescentar só 2 pontos. Em primeiro lugar, não deixa de ser curioso eu ver que o Francisco, não é? A dizer que o Chega é crítico do 25 de E Abril. é crítico. Tudo bem. Pela forma como se desenvolveu. Agora, acho muita graça. Curiosamente, garanto que não fui eu que procurei, mas curiosamente vi uma publicação hoje
de André Ventura de 2017, em que dizia 25 de Abril sempre, em que estava com um cravo vermelho ao peito quando fazia parte do PST. Lembro-me disso. Outra questão. Isso todos nós temos. Agora pode mostrar ou não alguma incoerência. A própria tese de doutoramento... Eu era do CDS há 6 anos e hoje mas então não mudaste a opinião, que o CDS é mais ou menos... Não mudei de opinião. O Chega e o CDS são iguais? Não são iguais, Então mas tem muitos resquícios daquilo que era o CDS, Paulo Portas e por aí fora. Agora, a própria tese de doutoramento do Dr. André Ventura criticava aquilo que era o populismo penal, criticava aquilo que era o aumento da força que se podia dar às forças de segurança e criticava aquilo que era a segregação de minorias. Sim, mas por isso, ele próprio dizia isso e neste momento diz exatamente ao contrário. Tem, mas quem faz uma tese de doutoramento, penso eu, que vai acreditar que acredita naquilo que escreve, não vale a pena escrever. Mas estás a debater comigo, estás a debater com o André Ventura. Estamos a debater este tempo. A debater contigo como representante do Chega, não como... Eu sou uma pessoa do Chega. Pronto, exatamente, tal como nós também somos do Bloco, é o que é, mas por isso mesmo estamos responsáveis por boa parte daquilo que os nossos líderes e tudo, e o passado que eles próprios têm, que também falam muito de si. Dizer o seguinte, às vezes eu ouço isto de uma forma demasiado fácil, em que se diz que o Chega é antissistema. Eu não concordo com esta terceira república, quero uma quarta república. Dizer De uma que forma antissistema, democrática e legal. Um partido que sempre foi apadrinhado por pessoas do sistema. Um partido em que a maior parte das suas fileiras vieram de partidos do sistema. Um partido de uma pessoa que se candidatou a todos os cargos que o sistema tem. De forma legítima e legal. Todos, claro, mas ninguém diz isso. Agora, todos os cargos que o sistema tem e depois dizer que é contra é no mínimo curioso. E depois dizer então tu és contra a ação democrática para mudar um país de forma reformista. Não sou contra estás a criticar literalmente isso. A única questão é que quem se candidata a Presidente da República e depois diz que quer mudar a Constituição, um Presidente tem... E é legal porque a Constituição tem mecanismos para isso. Mas não é um Presidente que faz isso. Um Presidente da República jura pode influenciar cumprir, nesse sentido. Pode influenciar, mas não faz. Mas pode influenciar nesse sentido. Jura cumprir e fazer cumprir a Constituição. E tu sabes muito bem que um Presidente pode também presidir ao Conselho de Ministros. Pode, mas não é o Presidente que faz isso. Não é o Parlamento e por isso mesmo não é o Presidente que tem chave de ouro na mão para fazer isso. E depois, não deixa de ser muito curioso eu ver que, por exemplo, hoje uma das maiores protagonistas, isto para dizer por causa do Chega divide mais do que disto de antissistema, que na minha opinião não tem antissistema, isso nem sequer tem nexo, porque uma das deputadas que hoje está nas primeiras filas do Chega, até por exemplo no próprio Linhas Vermelhas que faz, a deputada Cristina Rodrigues, é uma deputada que esteve no PAN há meia dúzia de anos. É uma deputada que esteve há meia dúzia de anos a defender o fim das touradas e hoje está no Chega a defender a própria continuidade. E tem direito a mudar de opinião. Mas para quem diz que não quer a esquerdalha para nada, afinal tem pessoas que vos dá bastante jeito. Em que entrou como assessora do partido e hoje é uma das figuras do partido. É no mínimo incoerente passar do PAN para o Chega. É isto que eu não concordo. E tu não tens pessoas do Bloco que foram, por exemplo, para uma iniciativa liberal? Não conheço ninguém, honestamente. Não conheço ninguém. Agora, eu não conheço ninguém e acho isso ideologicamente incoerente. Eu acho engraçado. Estavas a dizer que eu não estou a debater com o PCP, mas estás a seguir exatamente a mesma linha de raciocínio do Comitê Central. Pensas bem, pensas mal, por ti pensa o Comitê Central. É um bocado por aí, não se pode pensar. Quem hoje vota no PAN e amanhã vai para o Chega, acho que é no mínimo incoerente. Agora, e depois dizer o seguinte, que adoro as choradeiras. Eu conheço pessoas que votaram no Bloco e que votaram no PCP e hoje votam no Chega. E o Chega une exatamente por causa disso. Mas isso nunca foram pessoas ideologicamente registadas. Não estou a descartar ninguém. Minimamente, aliás, eu não descarto ninguém. Gosto de debater com todos e de falar com todos, porque é isso que muitas vezes as pessoas precisam. É de falar para esclarecer ideias e para conseguir perceber qual é a melhor visão que tem para o país. E as pessoas podem evoluir a mentalidade e podem mudar a opinião no futuro, certo? Lamento, mas quem é do Bloco ideologicamente não pode passar para o Chega. Parabéns ao Bloco. E é por isso que neste momento estão com 2%. Não é parabéns. A única questão
questão é que tem nas vossas fileiras uma deputada como Cristina Rodrigues, que tinha há bem pouco tempo era uma das figuras do PAN. E hoje está no Chega. Para quem diz que é antissistema, para quem diz que é antissistema, para quem diz que é antissistema, vai buscar tudo ao sistema. E depois tem uma forma de estar. Defende o Portugal aos portugueses. Tem uma forma de estar muito engraçada, que é, quando nasceram diziam que era impossível qualquer acordo com os partidos do sistema. Passado meia dúzia de dias andaram a chorar, a chorar um acordo com o PSD. Depois chamam a PSD prostituta política. E ainda há bem pouco tempo andaram a pedir o apoio de Luís Montenegro no Parlamento para a candidatura do Presidente da República. Era fazer parte do gogoverno e não fazer como o Bloco fez, que deu o governo ao PS sem qualquer contrapartida. Não foi o Bloco que fez. Foi um acordo parlamentar. Foi um acordo parlamentar que permitiu colocar fim a um governo sem ter executado. Tudo aquilo que foi escrito no acordo foi cumprido. Porque, aliás, Cavaco Silva obrigou a isso. Era o Presidente da República e obrigou aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa não obrigou, e, na minha opinião, acordos escritos que foram cumpridos. E foi um dos momentos onde o país mais cresceu. E a própria Catarina Martins admitiu recentemente na entrevista que se arrependeu exatamente disso porque o PS já não estava a cumprir aquilo que era prometido. Ao contrário do Bloco de Esquerda, o Chega exige e quer executar, porque o Chega é um partido que tem uma força de bloqueio. Não, o Chega é um partido que quer governar, ao contrário do Bloco, que deixa uma força de bloqueio. Simplesmente isso, não, é uma força de bloqueio. Porque o Chega, e ainda agora falaste, mantém direito de mudar de opinião. Só que o problema é que o Chega muda tanto a opinião que, uma vez, quando o Bloco propôs travar uma injeção ao novo banco, o Chega, em 24 horas, mudou em 3 posicionamentos de voto. E tu agora estás a ser demagogo, sabes perfeitamente qual é que foi o motivo exatamente disso. Sabes qual foi o motivo? Sabes qual é que é? São obrigações que vêm de fora. Não. Sabes perfeitamente que isso vem de fora. Porque quem financia o Chega tinha ligações à Lone Star e tinha ligações ao novo banco. Como se o Chega também não quisesse que os bancos agora devolvessem aquilo que o Estado andou a injetar através de contribuições para o Estado. Isso não é uma incoerência brutal mudar em 24 horas 3 vezes o posicionamento de um voto. Obrigado, eu acho não há nenhuma justificação. E sabes perfeitamente que isso veio devido a imposições que vieram de fora e o Estado português poderia entrar, o Estado de fora, o Estado português iria entrar numa grande incoerência e o Estado português iria ficar altamente fragilizado. O Chega, acima de tudo, é patriota, algo que o Bloco de Esquerda, algo que o Bloco de Esquerda nunca será. São muito patriotas. Coloca Portugal acima de tudo. Eu até fico emocionado com tanto patriotismo, porque na realidade aceitam vender o país ao desbarato. Quem é que quer vender o país? Os senhores que aceitaram desde sempre a venda de empresas estratégicas que hoje eram fundamentais para o nosso país e tiveram-se a marimbar. Quais empresas? Agora, desde que o Chega empresas existe, estratégicas. Desde que o Chega existe, quais André empresas? Ventura era membro do PSD, nunca ouvimos uma única palavra. Estava a falar do Chega, nunca vimos sobre o Chega. uma única palavra. Existe, André Ventura é o líder do Chega. Desde que o Chega existe, quais empresas não houve estratégicas? uma única palavra. Desde que o Chega existe, quais empresas? Uma única palavra. Diz-me quais. Uma única. Acho que podemos também depois entrar nas próximas perguntas. Portanto, acho que sim. Obrigado, vamos passar à próxima. Aquilo que o Bloco quer é que o filho da empregada doméstica, o filho do operário, o filho do trolha tem direito a ter uma vida, a ter uma profissão digna, como qualquer filho de patrão. Nós não podemos diabolizar quem tem mais por ter mais. E quando nós, por exemplo, temos dinheiro a ser derramado para práticas culturais absolutamente travessas, as próprias touradas, em que esse dinheiro podia ser perfeitamente poupado para aquilo que interessa, para investir em habitação pública, não acaba. O dinheiro não acaba, nasce das árvores, está bem?